Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu tenho uma coisa importante para dizer para vocês logo de começo, é que cabe mais Magnitsky para mais ministros do STF e muitos deles, se não em sua totalidade, estão desesperados contra as investidas de Trump para que o Brasil respeite, né, principalmente os direitos humanos e principalmente o direito daquelas pessoas menos favorecidas, né? Os ministros têm agido com imparcialidade politicamente, e isso precisa mudar. E para isso, às vezes precisa, né, de eles levarem aí, como a gente diz no populês, uma encarcada daquelas, né? E o Gilmar Mendes está todo alvoroçado com tudo isso que está acontecendo, ele está completamente desesperado e eu vou trazer para vocês já nesta primeira matéria que eu vou jogar na tela para vocês. Olhem só isso aqui. Acuado, Gilmar Mendes quer lei brasileira contra Magnitsky. Por que isso aqui? Porque eles se achavam detentores de todo o poder. Eles se achavam intocáveis. Eles achavam que nada nem ninguém poderia parar, né, o poder magnânimo deles, que é o poder da caneta. É um poder dado de um presidente para eles, porque é a indicação de um presidente, não o povo. O povo nunca votou em Gilmar Mendes, o povo nunca votou em Alexandre de Moraes, o povo nunca votou em Barroso. Então, estão agindo politicamente fora de suas jurisdições. Eu agradeço todo mundo que está chegando aí, vou trazer realmente notícias importantes e eu peço para vocês deixarem um like já de começo, escreve o número do seu like, assim como Deusimar Maria colocou aí no chat, coloque o número do seu like para eu saber se o YouTube está entregando realmente o seu like aqui para o canal. Também compartilhem em todos os grupos que vocês fazem parte e se inscreve quem não for inscrito ainda no canal. Vamos lá então para o primeiro vídeo que eu vou jogar na tela para vocês, informações do Metrópole sobre o desespero dos ministros do STF. O que o Trump está preparando aí nos próximos dias? Será a próxima jogada do Loirão. Dá só uma olhada. O governo dos Estados Unidos discute a aplicação da lei Magnitsky contra mais ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao menos 2 magistrados estariam na lista de possíveis novas sanções em estudo pelo governo de Donald Trump. Um processo que pode levar meses até a consolidação. A avaliação é de interlocutores que atuam junto ao governo americano e têm acesso direto às autoridades responsáveis pelas sanções. O entendimento é que os precedentes já aplicados abrem margens para medidas contra ministros que apoiam publicamente Alexandre de Moraes. Entre os nomes que chegaram à mesa do governo americano, por sugestão desses interlocutores, estão os dos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino. Ambos saíram em defesa de Moraes e criticaram as medidas impostas pelos Estados Unidos contra o relator dos inquéritos da tentativa de golpe. Interlocutores avaliam que os 2 ministros podem ser enquadrados no entendimento do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, de que atuam em apoio ao que eles consideram uma violação dos direitos humanos cometida por Moraes. Veja mais detalhes sobre as possíveis sanções no metrópolis.com e no nosso canal no YouTube. É isso aí, então eu trouxe esse corte aqui, né, do Metrópole para vocês, para a gente pegar mais informações sobre o que está acontecendo. E o Trump, neste momento, está na sala de reuniões com Marco Rubio e com os demais secretários, subsecretários ali da Casa Branca, desenvolvendo novas Magnitsky. Para quem a gente pode analisar pelo desespero de alguns dentro da Suprema Corte, porque o Gilmar Mendes veio em defesa de derrubar toda e qualquer lei que venha dos Estados Unidos para cá. Dá só uma olhada no desespero do Sapão ao saber que tem mais lei Magnitsky contra eles chegando por aí. Dá só uma olhada. Embargos que são aplicados a Cuba, embargos que são aplicados ao Irã, e como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias.
nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades, embargos que são aplicados a Cuba, embargos que são aplicados... Então, vocês estão vendo que eles querem articular de qualquer maneira, né, uma sanção contra as sanções dos Estados Unidos. Eles querem criar uma lei de embargo para embargar todas as decisões tomadas pela Lei Magnitsky em cima desses que passam por cima da nossa Constituição e das nossas leis todo santo dia. Isso vai acontecer? É claro que não. Eles acham que o Trump é cachorro morto. Eles acham que o Trump é um panaca. Que o Trump nasceu ontem. Que o Trump tá aí, tá blefando. Engana-se eles. As coisas vão mudar e vão mudar seriamente. Já já eu trago informações aqui, notícia bomba, o nosso querido Gabriel José acabou de jogar aí pra gente, que o Talhaferro parece que foi preso, né, na Itália, e a gente vai trazer logo mais aqui as informações sobre isso. É urgente. Talhaferro, ex-assessor de Moraes, é detido na Itália. Logo mais a gente traz. Vamos continuar, então, ouvindo aqui essas informações que o Paulo Figueiredo também traz sobre a Lei Magnitsky. O desespero dessa corja me deixa tão feliz, cara. Tão feliz. Eu fico tão radiante com o desespero de Gilmar, Moraes e demais usurpadores dos direitos humanos, usurpadores dos direitos individuais, usurpador da nossa Constituição e do nosso Brasil. Eles querem tomar o nosso Brasil na mão grande. Nós não deixaremos. Não sei se conselheiros existem, mas os tais emissários têm procurado você e o Eduardo Bolsonaro. Sempre que a porca torce o rabo aqui no Brasil. Ora, o Alexandre de Moraes, através da sua assessoria de imprensa, manda a Globo avisar que a pena do Bolsonaro vai ser muito severa, que ele vai para o cárcere num presídio, se vocês não pararem com isso. Ora, emissários vão até falar com vocês para tirarem a esperança de uma candidatura de Eduardo Bolsonaro, que isso só prejudica o pai. Valdemar Costa Neto, na semana passada, quase que acusou o Eduardo Bolsonaro de homicídio futuro, falou que ele vai acabar matando o pai se ele não parar com as coisas que ele está fazendo aí com você. Esses emissários, eles jogam a real. Bolsonaro está sendo mantido em silêncio até que ele abençoe quem o Centrão quer, ou não é nada disso? Não só tem mantido em silêncio até que abençoe, mas também a própria pauta da anistia é feita refém deste anúncio, né? Não há uma definição a respeito do que vai ser feito com a anistia até que o presidente Bolsonaro aparentemente sacramente quem vai ser o próprio candidato. E veja, mesmo com uma declaração ontem do próprio governador Tarcísio dizendo que será candidato à reeleição, o Ciro Nogueira hoje diz, não, isso é uma sandice, vai ser candidato, né? O objetivo deles é cercar tudo de tal forma que não haja alternativa para Bolsonaro, exceto a nomeação, a escolha de Tarcísio como seu sucessor. Isso, o Mário Puzo chama isso de uma oferta que você não pode recusar, né? É o que o poderoso chefão faz, é uma tática efetivamente de mafioso. Então o presidente Bolsonaro está recebendo aparentemente essa oferta do sistema que ele não pode recusar para a escolha do Tarcísio. No final das contas, os emissários, quando chegam aqui nos Estados Unidos, acabam chegando muito desencorajados. Então, toda vez que alguém tenta uma conversa com o deputado Eduardo Bolsonaro ou comigo, eles acabam chegando muito desencorajados porque a nossa postura é muito clara. A nossa postura é uma postura que não abre espaço para negociação de determinados fatores. Ou seja, nós acreditamos que a única saída para o país passa por uma anistia ampla, geral e restrita, que nós temos defendido desde o início. Nós dizemos que o presidente Bolsonaro é, neste momento, um refém, e nenhum refém pode negociar os termos da sua própria soltura, e que, portanto, nós continuaremos a pressão aqui nos Estados Unidos por mais sanções, que eu adianto, virão contra mais ministros, mais agentes públicos que continuem progredindo com essas violações de direitos humanos já sacramentadas na figura do Alexandre de Moraes. Então, tem duas coisas, Pavinato, que eu não finjo mais no meu comentário. A primeira delas é que nós temos algum tipo de devido processo legal ao Estado de Direito no Brasil. Eu hoje comento muito pouco lei, como é que as coisas deveriam ser, como é que elas são. Esse processo do presidente Bolsonaro é uma farsa do início ao fim. Ele é uma farsa desde as fishing expeditions, né? As expedições de pesca que arrumaram as provas
supostas provas que conseguiram as medidas cautelares para obter celular, para obter colaboração de Mauro Cid, já era uma farsa desde o início, questão de joias, questão de vacina de Covid, tanto que acabaram arquivadas essas coisas, já era uma farsa lá atrás, era tudo uma desculpa para obter celular, para quebrar sigilo, e elas foram sendo progressivamente uma farsa até esse novo inquérito. Qual o objetivo desse novo inquérito? O objetivo sim, serviu para aplicar novas medidas cautelares ao presidente Bolsonaro, e agora está sendo desmembrado porque o objetivo é deixar claro ao Eduardo Bolsonaro que não há futuro político para ele, que não importa o que ele faça, ele será tornado inelegível. Veja que a acusação criminal é uma acusação criminal de pena muito pequena, mas o objetivo não é o envio para a prisão. O objetivo principal é torná-lo inelegível. Então, os recados são dados, às vezes, de forma muito explícita. Veja, eu estou lendo aqui o próprio Ciro Nogueira, quando responde uma troca que nós tivemos no Twitter, ele fala assim, vou ler aqui a ipsis literis dele, tá? Acho uma crueldade deixar um homem de bem e honesto como Jair Bolsonaro preso por muito mais tempo nas condições de saúde que está, ameaçando a vida dele. E aí vem o interessante, a condicionante aqui. Caso a oposição não vença as eleições do ano que vem. E qual o caminho que ele vê para a oposição vencer as eleições do ano que vem? A nomeação, ele deixa claro isso hoje na entrevista dele, a escolha de Tarcísio como sucessor de Bolsonaro. Então, se você juntar os pontos, e isso está bastante claro, a ideia é, a não ser que vocês escolham Tarcísio como candidato de sucessão ao presidente Bolsonaro, ele vai sofrer as consequências para a sua saúde. E o presidente Bolsonaro não está bem, de fato, de saúde. O próprio governador Tarcísio deixou isso claro. Eu já venho chamando a atenção disso há muito tempo com as pessoas que eu converso, que têm contato direto com o presidente, que dizem que o presidente tem tido problemas de saúde grave, tem uma dificuldade até de falar, tem soluçado muito. Nos áudios com o Silas Malafaia, que o Alexandre de Moraes tornou público, a gente vê que isso é um problema que já vem se arrastando. E eu, sinceramente, não sei como é que alguém pode se aproveitar de uma pessoa nessa situação. Nós estamos falando de um idoso, um senhor, o presidente Bolsonaro é um senhor, com uma série de problemas de saúde decorrentes da facada que sofreu, que não consegue falar porque sofre crises de soluço. Eu não sei se você já teve uma crise de soluço, Pavinato. É uma das coisas mais agoniantes que tem. É agoniante você ter um dia. Agora você imagina meses e meses e meses do presidente Bolsonaro passando por isso. Por isso que eu digo, é um homem numa situação de refém para que possam ser atendidos conchavos das mesmas pessoas que fazem política completamente desinteressadas no Brasil e interessadas apenas nos seus cargos, nos seus esquemas, e eu não estou nem aqui necessariamente falando de corrupção, mas nos seus esquemas, lato senso de poder. Então, é uma situação escandalosa. E é por isso que eu digo, a segunda coisa que eu não faço mais de conta que existe no meu comentário político é eleição. Porque isso não é eleição para 2026. Eleição para 2026 é a população escolhe quem são os candidatos que têm mais chance, esses candidatos vão às urnas e a população escolhe quem será o próximo presidente. E não só presidente, também temos questões de candidatos ao Senado, a deputado e por aí vai. E hoje no Brasil nós não temos mais isso. Nós temos um pequeno grupo que está em conluio, do qual faz parte Alexandre de Moraes e do qual me parece fazer parte também Ciro Nogueira, que querem discutir quem vai ser o candidato da população vai escolher no ano que vem. E quem será esse candidato? Ora, qualquer um, menos um candidato que de fato represente o movimento chamado de bolsonarista. E agora você quer para ser vice. É nessa entrevista à Globo News, Ciro Nogueira exclui até um vice, um candidato a vice com sobrenome Bolsonaro. Meus amigos, a jogada é essa, tá? Enquanto os ministros do STF estão desesperados, né, com mais Magnitsky que venham de lá para cá, o objetivo do sistema é acabar com Bolsonaro de vez. E o Centrão está envolvido nisso. O mesmo Centrão que diz que seriam favoráveis à anistia geral, ampla e restrita, é o mesmo Centrão que agora está tentando emplacar o Tarcísio de Freitas à frente de um homem, do maior líder da direita, que está vivo, está com sua saúde abalada. Eles estão aproveitando deste momento que Bolsonaro não pode falar com a imprensa, que Bolsonaro está impedido de usar as redes sociais para conversar com o seu povo, para emplacar um candidato que o povo não escolheu e muito menos que o líder da direita não escolheu. 2026, que fique bem claro que 2026 sem Bolsonaro é golpe. 2026 sem Bolsonaro nós não iremos aceitar. Não existe eleições em 2026 sem o maior líder que a direita já viu aqui no Brasil.
O povo brasileiro está cansado de vocês pisarem em nós sucessivamente todos os dias. Todos os dias. A gente tem que trazer notícias aqui, claro, para levantar a esperança do povo brasileiro, que está sendo vilipendiado todos os dias, que estão passando por cima do povo todos os dias, com um caminhão de leis inventadas, que eu não sei de onde que eles tiram essas leis. Algumas pessoas me perguntaram aí no chat, o STF está podendo criar lei agora? Não, eles não podem criar lei. Mas indiretamente eles criam leis. Porque eles dão a ideia para o legislativo, para a patotinha da esquerda, do centrão. Aí eles vão lá, criam um projeto de lei, o STF vai lá e chancela. Então eles estão criando leis. E essa lei de embargo que eles querem agora, que eles estão fomentando, é o legislativo que pode criar essa lei. Só que eles vão lá e chancelam. Eles aprovam. Agora, a lei que não beneficia eles, eles vão lá e derrubam. É esse tipo de bagunça que a gente está vendo no nosso Brasil, infelizmente. Mas a gente vai conseguir reverter essa situação. Bolsonaro em 2026. Senão, não vai ter nem eleição, no caso, né? Acho que não vai ter nem eleição. Vamos lá, notícia bomba que saiu agora há pouco. O Talhaferro, ele foi detido, né, na Itália. Olha só, Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Moraes, é detido na Itália. Vamos entender. Detenção teria ocorrido por causa de questões migratórias, ou seja, ele está detido, né, pessoal? Ele não está preso, né? Ele foi detido. As informações que chegam é que Talhaferro foi levado, né, para prestar depoimentos e esclarecimentos sobre o seu pedido de prisão no Brasil, né, protocolado pelo Moraes, e ele provavelmente está prestando depoimento neste momento, vai deixar tudo explicado, e os seus advogados disseram que provavelmente ele só vai conversar e vai voltar para casa, tá? Vai voltar para casa. Até porque tem um processo lá pedindo, acho que, asilo político para ele, e antes que esse processo seja finalizado, ele não pode ser extraditado, ele